Disponibilidade. Então, possíveis ameaças que vão impactar na disponibilidade dos meus ativos, dos meus serviços, né? Então, ataques de negação de serviço vão impactar na disponibilidade. Alguma situação onde existe destruição de dados, seja essa destruição de dados intencional ou não, falhas de software, falhas de hardware, falhas de fornecimento de energia, concorrência entre serviços utilizando mais recursos do que eu tenho disponível, enfim. Qualquer coisa que exija uma grande quantidade de recursos, que apresente uma falha no equipamento ou no software, ou algum ataque envolvendo principalmente negação de serviço. Então, o que eu posso fazer para tentar contornar situações de ataques, né, de incidentes em cima da disponibilidade? Cópias de segurança, obviamente, no caso de destruição de dados ou de falhas de software que causem o acesso, né, que impeçam o acesso a dados, então vou precisar recuperar esses dados a partir de cópias de segurança. Utilização de redundância na formação de clusters de servidores, no caso de falha de um servidor, caso de falha de hardware, ou de servidor possa assumir as ações, né, os sistemas que aquele servidor indisponível estava prestando. No breaks, no caso de falha de fornecimento de energia. E para o diagnóstico preciso, para tomada de decisões rápida, para tomada de ações preventivas e proativas em relação à utilização de recursos, a gerência, né, o monitoramento dos meus recursos e dos meus serviços. Então, saber o que está sendo utilizado, né, dentro do meu ambiente, saber o que está acontecendo dentro do meu ambiente, é essencial para que eu mantenha os serviços funcionando corretamente. Então, como garantir a disponibilidade? Eu preciso conhecer muito bem o ambiente, né, que eu quero manter. Então, tem que saber tudo, né, tem que ter um mapa de tudo, tem que poder localizar qualquer ativo, saber onde estão todos os sistemas, então ter o domínio sobre o ambiente. Eu tenho que, obviamente, passar por todo o processo de gestão de segurança da informação, então realizar uma análise de risco, identificar as ameaças, né, as possíveis ameaças, quais são os controles, calcular os riscos, e identificar e eliminar o que for possível em relação aos pontos únicos de falha. Então, no momento que eu faço análise de risco, é importante detectar esses pontos únicos de falha, né? O termo em inglês é single point of failure. Esses pontos únicos de falha são aqueles elementos que, em caso de indisponibilidade, vão trazer um prejuízo ao meu ambiente. Vamos imaginar um link único de internet é um ponto único de falhas. Se cair, né, se esse link cair, eu deixo de poder acessar, né, e ser acessado através da internet. Então, um link único é um ponto único de falhas, eu tenho que trazer redundância para eliminar o link de internet como sendo um ponto único de falhas. Então, eu tenho que trazer um outro link de outro provedor de acesso que possibilite que, em caso de indisponibilidade de um link, o outro link possa assumir todos os serviços. Se eu vou fazer balanceamento de carga entre os links, se eu vou deixar um link ativo e outro link em stand-by, isso é uma decisão a ser estudada através de mecanismos. Então, qual vai ser o custo de eu ter um redirecionamento automático de serviços que pode ser feito, né? Qual é as vantagens que eu tenho de ter um link redundante, enfim. Tudo isso tem que ser estudado. Mas é importante que o link de internet não seja um ponto único de falhas, que eu não tenha somente um link de internet. E segue a partir daí tudo. Então, eu tenho que ter, né, 2 roteadores, switches redundantes, cabos de rede redundantes, tudo que se possa imaginar que possa falhar, tem que ter uma redundância. Mas eu não tenho recursos para comprar 2 roteadores, eu vou utilizar um único roteador. Bom, saiba então que esse roteador é o ponto único de falhas do ambiente, e esse roteador tem que ser constantemente monitorado e tem que se detectar o mais rápido possível a possibilidade de existir uma falha nesse recurso.
Porque se ele falhar, ele vai levar junto com ele todo o acesso à internet. Então, redundância em tudo que for possível. E monitoramento constante em tudo também. Uma outra coisa que não pode acontecer é eu ter uma falha de um software, por exemplo, e a minha redundância assumir. Então eu tenho uma contingência, né? Eu tenho uma redundância para esse sistema, eu tenho um cluster, né? Algum mecanismo que vai assumir essas funções e o administrador não fica sabendo da falha. Ou seja, ele fica operando na redundância, né? Ele fica operando num sistema contingenciado sem saber da falha e aí não toma as medidas necessárias para restaurar o serviço original. Então é extremamente importante que o monitoramento seja constante e que em caso de falhas o administrador seja notificado, né? Que ele saiba, ó, eu estou operando na contingência, eu preciso tomar as medidas necessárias para sair dessa situação. Então como é que eu faço esse monitoramento? Então eu tenho o estudo, análise de risco e tal, eu vou, enfim, fazer todas as tarefas necessárias para tornar o meu ambiente mais seguro e depois então eu vou começar a identificar todo o uso de recurso dentro do meu ambiente, como é que está sendo, né, como é que está sendo utilizados os meus recursos. Então como é que está sendo utilizada a rede? Portas de switch, posso monitorar cada porta de um switch para ver quanto tráfego está passando. Através do filtro de pacotes, analisar proxy, então analisar todo o tráfego da rede que passa pelos meus pontos principais, também analisar carga de processador, carga de memória, uso de discos, né, quanto tempo o meu sistema está aguardando por I/O para detectar a necessidade de discos mais rápidos, quantos processos, né, estão sendo executados em um determinado servidor, se isso está sobrecarregando ele ou não, se eu tenho algum processo que deu problema e está sobrecarregando algum sistema. Então, monitorar usos de, basicamente, né, processador, memória e disco e rede. Também o uso de discos, né, no que diz respeito à capacidade deles. Então, saber que um disco está com pouco espaço, né, em um determinado servidor, então saber qual é a capacidade e manter um histórico disso a ponto de eu conseguir detectar que nos próximos X meses eu vou precisar de mais tantos discos, né, com uma capacidade de tantos gigabytes ou tantos teras, sei lá. Então, conseguir monitorar o crescimento do uso de discos e conseguir fazer uma projeção a partir desse histórico para saber, então, quanto recurso eu vou precisar no futuro. Então, isso, né, essa previsão permite que a TI tome ações proativas em situações de que existe um risco. Então, existe um risco de falta de espaço em disco, eu consigo ser proativo de forma que antes de estourar o disco, eu já vou ter, então, o dimensionamento da minha necessidade. E também permite verificar se a minha projeção de recursos está adequada. Se eu projetei bem os meus sistemas, se eu projetei bem os meus recursos, eles estão sendo utilizados de uma maneira adequada, sem sobrecarga. Então, um protocolo de rede, né, que nos ajuda bastante nessa tarefa é o SNMP, então Simple Network Management Protocol. Ele é formado por um gerente SNMP e vários agentes SNMP. O gerente SNMP é uma aplicação que roda então num servidor, né, e vai consultar os agentes. Né? Eu consigo então identificar qual é a situação de cada um dos agentes, né, e consigo também, em alguns casos, alterar configurações dos agentes remotamente. Os agentes SNMP são softwares, são aplicações que estão instaladas nos recursos que eu quero monitorar. Então, se eu quero monitorar um switch, esse switch precisa ter instalado nele um software, né, um agente SNMP, para que eu consiga fazer consultas nele. Então, quando a gente vê um switch que se diz gerenciável, né, normalmente esse switch gerenciável possui um agente SNMP instalado. O que esse agente faz? Ele fornece informações sobre o ativo. Né? Então, num switch, por exemplo, ou num roteador, ele vai fornecer informações de tráfego de rede. Num servidor, ele pode fornecer informações de uso de processador, uso de disco, etc.
né? Então, em alguns aspectos, o gerente SNMP consegue alterar configurações, como eu falei. O agente, ele normalmente não armazena um histórico de dados, então a tarefa de armazenar as informações fica a cargo do gerente. Então, por exemplo, se eu quero armazenar o tráfego de rede e criar uma consulta a cada 5 minutos, o gerente SNMP tem que fazer essas consultas a cada 5 minutos e ele, gerente, é quem vai armazenar os dados. O agente SNMP, o switch, ele vai simplesmente informar o que está passando no momento, ou o que passou nos últimos 5 minutos, e deu. Né? Ele não vai armazenar um histórico. Em algumas situações também, o agente pode criar notificações assíncronas, que nós chamamos de traps, né? Interrupções. Ou seja, o agente SNMP detecta uma situação anômala e ele avisa o gerente através de um alarme, né? Através de uma interrupção. Então é basicamente essa a comunicação entre o gerente e os diversos agentes. Do ponto de vista de comunicação de rede, o agente é um servidor, né? O agente instalado num switch, por exemplo, é um servidor. Ele fica guardando conexões não, né? Ele fica guardando pacotes, ele utiliza o UDP, por isso que não são conexões, né? Então ele fica guardando datagramas, UDP, e ele responde esses datagramas, então. E o gerente SNMP é um cliente que envia, então, uma requisição SNMP e aguarda pela resposta do agente. Né? Então, essa é a estrutura de comunicação que eles utilizam. Em relação aos dados que são monitorados, existe uma estrutura que tem as regras de construção da estruturação desses dados, que se chama SMI, né? Structure of Management Information. Essa é a estrutura de informações de gerência. A partir dessa estrutura, então, com base nessa estrutura, são criadas as bases de informação de gerência, que são as MIBs, né? Management Information Base. Então, as MIBs utilizam essa SMI para a construção de uma estrutura de objetos que podem ser consultados num determinado ativo. Então, todos os objetos... O que é um objeto? O tráfego na placa de rede de um switch é um objeto que pode ou não ser monitorado. O tráfego na placa de rede 2 do switch é outro objeto. Então, esses objetos eles possuem uma estrutura padrão para que gerentes de fabricantes e de desenvolvedores diferentes consigam consultar o mesmo agente, né, e conversar com o mesmo agente. Então, existe um padrão, né, dessa estrutura, né, que é organizada, então a gente vai ver numa árvore de objetos. Então a SNMP utiliza o UDP, como eu falei. Ao se utilizar o UDP, a gente não tem controle de sequência, controle de fluxo, controle de erros na origem, ou seja, a gente está utilizando o serviço de melhor esforço, a utilização de datagramas UDP. Então cabe ao gerente, se não receber uma resposta em X tempo, o software gerente deve então perguntar novamente, né? Isso fica a cargo do programador da aplicação gerente. Então existem diversas aplicações gerente que fazem consultas SNMP. Conforme o desenvolvedor, essas aplicações vão então tomar ações diferentes na ocorrência de problemas de comunicação com o UDP. Então o sistema operacional não realiza nenhum controle de erros na origem, de retransmissão, de controle de sequência, de controle de fluxo, etc. Os objetos gerenciados são agrupados em comunidades, né? Então existem grupos de objetos dentro de um ativo, né? Eu tenho objetos que são somente de leitura, que são os mais comuns, que ficam numa comunidade chamada de public. O nome dessa comunidade pode ser alterado pelo administrador. Objetos que podem ser alterados, ou seja, coisas que eu posso alterar dentro do ativo, ficam numa comunidade separada chamada de private. E objetos que geram interrupções, que geram alarmes, né, que geram esses alertas do ativo para o gerente, ficam nessa comunidade chamada de trap. Então, o nome da comunidade isso na SNMP versão 1 é o único mecanismo de segurança. Então, o que restringe o acesso aos objetos é conhecer ou não o nome da comunidade. Porém, o SNMP versão 1 não utiliza
mecanismo de criptografia. O SNMP versão 1 continua sendo a versão mais utilizada. Não tem mecanismo de criptografia para proteger a comunicação, ou seja, não se deve confiar no SNMP como um serviço de gerência que somente o administrador vai ter acesso. Então, a gente não coloca informações sensíveis e não se permite, né, o mais adequado é não se permite reconfiguração de objetos através da SNMP. Então, os objetos gerenciados devem possuir 3 atributos, que são o nome, né, ou Object Identifier, é um número que identifica um objeto unicamente, um tipo e sintaxe, que são definidos utilizando a SN1, que é uma notação de estrutura e de sintaxe de dados, e uma codificação através de uma string de bytes. Então, isso é simplesmente a descrição do padrão, né? Cada objeto tem que ter essas características e forma, então, essa estrutura em árvore. Então, eu tenho o nodo raiz. A partir do nodo raiz, eu tenho, então, 3 nodos, e esses nodos vão, então, tendo seus nodos, né, subsequentes, formando, então, essa estrutura em árvore. Né? Se eu quiser, por exemplo, pegar o objeto internet, o identificador dele é ISO org dod1. Vamos voltar ali na árvore. Né? Então, para eu chegar no objeto internet, que é esse aqui, eu preciso seguir o caminho ISO org dod internet, que é o objeto 1, filho de DOD. Né? Aqui, o direct, por exemplo, é o internet 1. Então, se eu venho aqui, chego no internet e 1 é o directory. Então, ISO org dod internet directory 1. E assim por diante. Management é o internet 2, experimental internet 3 e private é o internet 4. Então, management, experimental e private. Tá? Então, se eu quero quero fazer uma consulta no objeto management, né? Eu preciso especificar que eu quero consultar o objeto ISO org dod internet management, ou 13612, numeração, né? 1 ISO 3 org, né? DOD é o 6, internet é 1, management é 2. Então, 13612, né? 13612 é o Object ID, é o identificador do management. Tipos, eu posso ter inteiros, eu posso ter octetos, que são, né, caracteres, eu posso ter um counter, eu posso ter o próprio AD, que é aquela sequência de números, né? Então o counter vai ser um contador, né, caso eu queira esse tipo de informação. Null, não é utilizado. Sequence vai ser, né, uma lista com zeros ou outros tipos, com 0 ou mais tipos ASN1, ou seja, uma sequência eu posso ter vários objetos dentro dessa sequência, né, e assim por diante. Então tem vários tipos de objetos que eu posso armazenar na minha base de informações de gerência, criando essa estrutura. Então, eu quero pegar a descrição do sistema. Então a descrição do sistema está sempre no mesmo lugar. Então é o ISO org, né, dod internet management. Aí eu tenho MIB2. Dentro do MIB2 eu tenho system, e dentro do system eu tenho aqui um objeto que vai ter uma informação que é a descrição do sistema. Então este objeto terá uma string contendo uma descrição textual dizendo o que é aquele ativo. Né? Então o objeto 136121111 é um objeto que contém essa string de descrição do host que está sendo monitorado. Então, essa estrutura ela é padrão, os objetos eles têm a mesma estrutura, claro que alguns têm objetos diferentes, né? Mas a estrutura inicial é sempre essa. Né? Eu sempre vou seguir essa árvore em busca de objetos. Então, eu tenho comandos para fazer consultas SNMP, né? Um dos comandos é o SNMP walk, no qual eu não preciso fornecer o objeto absoluto que eu quero fazer a consulta. Eu posso dar um SNMP walk num determinado host, eu vou obter todos os objetos daquele host. Ou eu posso especificar um objeto único através do Object Identifier,
que é esse exemplo que eu tenho aqui. Então, se eu dou um SNMP walk, eu defino aqui a comunidade public, a versão da SNMP, o IP da máquina e qual o object ID que eu quero. A resposta, então, vai ser essa string, no caso aqui eu pedi 136.128.111, que é, né, a descrição do sistema. Então, sempre que eu fizer uma consulta SNMP nesse Object ID, eu vou ter como resposta, então, né, uma string dizendo, né, descrevendo aquele ativo. Então, comando SNMP walk, comunidade public, versão 1, o IP do agente que eu quero consultar, o identificador do objeto, e aqui é a resposta, né, o sysdescription, né, que é o que eu estou consultando, vai ser uma string, e aqui vem a string, então, dizendo, né, o que aquele objeto é. E fornece informações interessantes, como, por exemplo, desde quando esse ativo está ligado, está no ar, e assim por diante. Então, com isso, eu consigo monitorar os meus ativos, eu consigo ter domínio sobre o que está acontecendo na minha rede, o que está acontecendo com os meus ativos. Né? Aqui, no caso, monitorar, por exemplo, de um servidor, ou de um roteador, ou de alguma coisa assim, o tráfego de rede, consigo monitorar a carga de processamento e assim por diante. Então, é muito interessante que o administrador de rede tenha, em algum lugar da sala dele, um monitor com esses objetos, né, sendo apresentados, sendo mostrados para que ele consiga detectar essas anomalias. Um exemplo de sistema de gerência bastante simples, gratuito e fácil de se instalar e de se trabalhar é um sistema chamado de CACT, né, que a gente pode ver então um exemplo. Partindo então daquela mesma estrutura que já foi trabalhada com os firewalls, ou seja, eu tenho uma máquina que é esse terminal aqui, que é um filtro de pacotes, ela possui IP externo 192.168.25.184, IP interno 192.168.1.1, né? Então ETH0 com 25.184, ETH1 com 1.1, e eu tenho aqui um terminal com um servidor web, que é o 92.168.1.3. Então, o que a gente vai fazer nesse exercício? A gente vai instalar um agente SNMP no filtro de pacotes para monitorar ele, e vamos instalar um sistema de gerência no 92.168.1.3, que é o nosso servidor web, de forma que nós possamos acessar esse sistema de gerência e monitorar, né? Enfim, saber o que está acontecendo com o firewall e com outros ativos de rede. Então, a primeira coisa que a gente faz é a instalação do agente SNMP no firewall. Então, ptget install snmpd, que é o agente SNMP. Muito bem. Realizou, então, a instalação do agente. Nesse momento, se eu monitorar, eu vou ver. Então, ele não startou ainda. Agora sim, ele está escutando, então... não, já estava monitorando na porta 161, que é a porta que ele monitora. Mas ele está só aceitando consultas locais. Vocês podem ver que ali no comando netstat a gente vê a linha 127.001.2.161, ou seja, somente aceita conexões do localhost 127.001. Então, para testar, eu vou instalar aqui um cliente de consulta SNMP, que é a ptget install SNMP. Com isso, eu tenho um comando agora, SNMP walk public localhost. Espera aí. Ok, localhost. Bom, o que ele me deu aqui? As informações que ele tem na MIB, né? Então a gente pode ver a descrição, né? A string de descrição, então Linux, FW 3.16.0.30 generic e tal, o Object ID, enfim, né? Quanto tempo a máquina está ligada, algumas informações de contato, enfim, né, todas as informações de gerência que essa máquina consegue fornecer. Né? Então, a gente tem aqui
no arquivo snmpd.conf, aqui, primeira coisa, o agent address aqui controla para quem ele vai responder. Então aqui tá limitado que ele só vai responder para consultas vindas do localhost. Vamos mudar isso para 0000. Então ele vai aceitar conexões provenientes de qualquer lugar. E agora, no controle de acesso, vamos permitir com que sejam vistos os objetos a partir do nível 1, ou seja, todas as informações, inclusive de hardware. Então, reiniciando o SNMP, agora, se nós fizermos a consulta novamente, vai vir muito mais informação. Então, agora a gente está recebendo todas as informações que o SNMP nos fornece. Uma coisa importante, então, é que no nosso firewall existe a liberação. Eu liberei aqui a consultas UDP da 161, na porta 161, mas vamos fazer o seguinte. Vamos liberar somente se a origem for o 926813, ou seja, somente de nossa estação de gerência. Então, esse firewall, esse filtro de pacote, só vai aceitar consultas remotas protocolo UDP porta 161 se elas vierem da máquina 926813. Ok, e agora, a partir do servidor web, né, vamos instalar aqui o cliente SNMP, né? Muito bem. E agora nós temos o SNMP Walk nessa estação. Então, se eu colocar SNMP Walk Public versão 1 para 192.168.1, eu faço consultas em cima do firewall, né? Então, agora o meu servidor web consegue realizar consultas SNMP no meu firewall. Muito bem. Vamos agora, então, instalar o sistema de gerência no servidor web. Para isso, vamos instalar o sistema CACT. A instalação através do apt-get não é a melhor forma de se instalar o CACT. O que eu aconselho é que se faça isso de forma manual, fazendo o download da última versão e instalando ele com todo o cuidado, enfim. Mas, a título de aula, de criar um vídeo aqui para a gente utilizar, vamos utilizar então essa versão do apt-get. Então, aqui ele instala o banco de dados MySQL, né? Então, temos que ter uma senha do MySQL. Tá, ok. Vamos utilizar o Apache 2 que já está instalado nessa máquina. Instalando, restartou o Apache. Tem uma base de dados configurada, a gente podia utilizar, Então vamos utilizar o dbconfig common. Então agora se coloca a senha de root, né? Aqui da aplicação MySQL para o CACT, tá? Então eu vou colocar aqui. Tá? Vocês obviamente devem instalar uma senha melhor, mas a gente vai precisar dessa senha depois. Muito bem. Agora, para acessar o CACT, então, nós vamos no servidor, no navegador, né, que possui, então, acesso ao nosso servidor web. Colocamos, né, o IP do servidor, /CACT, e começamos, então, o processo de instalação. Então, é uma nova instalação, né, database using CACT e tal, que ele faz a verificação se todos os pacotes necessários estão instalados, como a gente fez o apt-get, está tudo instalado. Então, agora eu preciso um nome de usuário e uma senha. Então, aqui, admin.
Aqui é uma senha padrão. É admin. E depois de entrar com admin, ele força a alteração da senha. Então, vou criar aqui uma senha e está instalado o CACT, né? A versão 088B foi que a gente instalou agora. Bom, nós precisamos então realizar agora o cadastro dos dispositivos que nós queremos monitorar. Isso é feito através então da criação de um novo device, né? Então aqui já tem o localhost, ele já instala automaticamente, ele já está monitorando alguns gráficos, mas nós vamos então adicionar um novo dispositivo, né? Então nós queremos adicionar um novo dispositivo que vai ser o firewall, né? Então aqui nós vamos colocar o 92.68.1.1, que é o IP do firewall. A gente pode colocar um generic SNMP enable, porque ele vai ter o SNMP rodando. Nós podemos utilizar o ping para testar se ele está no ar ou não. Então aqui o SNMP faz uma verificação para ver se a máquina está rodando ou não. Versão do SNMP versão 1, comunidade a gente manteve pública, porta 161 e tal, criamos. Muito bem. Ele conseguiu falar com o firewall, né? A gente já tinha testado com a SNMP Walk, mas enfim, conseguiu fazer o teste e agora então nós vamos criar gráficos para esse host. Primeira coisa, ele já está pegando informações das placas de rede, né? Isso já é interessante. Então vamos manter essa informação só de placa de rede, né? Então agora aparece aqui os gráficos que eu posso criar no caso das placas de rede. Vou criar os gráficos para ETH0 e ETH1. Então eu quero monitorar o tráfego que passa pelo firewall. Agora, se eu for na árvore de gráficos, eu tenho a árvore padrão, está aqui só o localhost. Eu vou adicionar, então, um host, que é o meu firewall. Eu quero que ele guarde informações a cada 5 minutos. Criei, então, o firewall. Se eu for no gráfico agora, eu tenho o meu localhost, que eu estou monitorando, e o firewall agora que eu tenho que aguardar para que ele comece, então, a monitorar o tráfego na porta ETH0 e ETH1. Então, em pouco tempo, a gente vai começar a monitorar o tráfego que passa pelas interfaces do firewall ETH0 e ETH1. Então, aqui a gente pode ver, né, que ele já está coletando informações e eu já tenho a possibilidade, então, de dar um zoom aqui no tráfego. Ou seja, ele vai montar uma linha de tempo aqui com o tráfego que passa pela ETH0, né? Eu tenho uma diferenciação aqui, tráfego de entrada e tráfego de saída também. Então é isso, eu consigo criar essa estrutura de monitoramento, eu consigo monitorar outras coisas, como por exemplo, memória sendo utilizada, carga total, isso aqui do localhost, ou seja, da máquina que está rodando o CACT, do web server, mas eu posso monitorar de outras estações também. Quantos usuários estão logados na máquina, quantidade de processos e tal. Então eu posso monitorar tudo que o SNMP me fornece nas MIBs. Então a ideia é que se construa um servidor de gerência e esse servidor de gerência passe a monitorar todos os ativos de rede. Monitorando os meus ativos de rede, eu tenho o controle do que está acontecendo, o que está sendo utilizado na rede, e eu posso tomar então medidas preventivas, né, e diagnosticar situações atípicas de uso de recursos, de uso de rede. Então, um tráfego estranho eu posso monitorar, de repente um servidor se comportando de uma maneira estranha, com muitos processos, enfim. Eu consigo monitorar em equipamentos gerenciáveis como switches, por exemplo, gerenciáveis, eu consigo monitorar cada uma das portas. Então eu consigo localizar inclusive a origem de algum tráfego anômalo, né? Então eu consigo utilizar o sistema de gerência como uma ferramenta de monitoramento, de fonte para ações preventivas, fonte de informações de investigação, quando algo anormal está acontecendo na rede, e também como uma métrica para se avaliar o desempenho da TI.
eu consigo mostrar serviços que estão no ar, serviços né, o tempo de disponibilidade. Eu posso instalar, nessa ferramenta Cacti, eu posso instalar plugins que me fornecem relatórios bastante interessantes sobre disponibilidade. Eu posso instalar plugins que geram e-mails de alerta quando determinada situação ocorre. Então, é uma ferramenta bastante interessante, uma ferramenta gratuita, bastante utilizada também. E toda baseada em cima do protocolo SNMP. Então, não é necessário instalar nada nas estações sendo monitoradas, além de um agente SNMP.